Vamos a Brasília, Edivaldo? Vamos lá, sim. Vamos a Brasília, de onde fala Délio Rocha. Ô, Délio, muito bom dia para você. O Congresso Nacional entrando aí na semana final de trabalhos também e precisa ser votado o orçamento da União para 2019. Quais pontos você destacaria? Délio, bom dia. Tiago, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Após a aprovação na Comissão Mista de Orçamento, o relatório final do orçamento para 2019 segue agora para uma análise em sessão conjunta do Congresso Nacional, que deve aí acontecer na quarta ou na quinta-feira. E olha, Tiago, essa proposta, ela prevê uma soma de despesas e receitas federais para 2019 de 3.381 bilhões de reais. Este, portanto, é o valor do primeiro orçamento previsto para o primeiro orçamento previsto de Jair Bolsonaro. E esse texto também prevê um déficit primário ou um rombo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. Quer dizer, em 2019, o Brasil permanece no vermelho e um vermelho com tintas bem fortes. E pela proposta, viu, Tiago, os maiores gastos do governo federal serão com a Previdência Social, que deve consumir 637 bilhões, e os gastos com o pessoal devem ficar em torno, aí, pelo menos a previsão de que chegue a 351 bilhões de reais. Depois vem os gastos com a saúde, que deve ficar aí na casa de 128 bilhões, depois a educação com 115 bilhões, e esse texto também prevê uma inflação para 2019 de 4,25% e um crescimento do PIB de 2,5%. E o relator dessa matéria, ele também manteve o valor do salário mínimo em R$ 1.006, conforme a proposta que foi enviada para o Congresso em agosto, e isso representa um aumento de 52% em relação ao atual valor do salário mínimo. Mas é importante dizer, viu, Tiago, que o valor mesmo definitivo do salário mínimo só é definido por meio de um decreto presidencial, e isso vai ficar para janeiro, quando acontece esse aumento, quando será dado e conhecido esse aumento. Portanto, quem vai assinar esse decreto é o futuro presidente Jair Bolsonaro. Tiago. O Délio, me dá detalhes também sobre a votação da proposta de securitização das dívidas dos estados, dos municípios e também da União. Explica para a gente, para o telespectador que ainda não sabe, o que é isso e em que ponto está essa tramitação. Olha, Tiago, essa proposta, ela tramita em regime de urgência e deve entrar na pauta de votação da Câmara na quarta ou na quinta-feira. É uma matéria de muito interesse para os estados, os municípios e a União. Isso porque esse projeto, ele prevê que os entes cedam os créditos das dívidas tributárias ou não. É uma espécie de venda, viu, com o deságio. Quer dizer, os prefeitos e os governadores, por exemplo, que são os mais interessados aí, eles podem decidir aí de receber logo, embora receber menos. Quer dizer, vender os créditos a receber, né, os créditos das dívidas a receber por um valor menor do que ele vale. Mas aí eles podem receber logo esse dinheiro numa situação de penúria que o Brasil se encontra, os estados e os municípios. Então, dinheiro entrando em caixa sempre é uma boa notícia. E a gente tem visto ultimamente aí, Tiago e Elivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias, vindo muito a Brasília acompanhar de perto a votação aí que prevê a regulamentação da securitização da dívida ativa. E esse nome aí, essa palavra, né, Tiago, é quase um trava-língua. Tá certo, Délio, é isso mesmo. Muito obrigado, Délio, pelas informações. Boa semana de trabalho para você, está acompanhando todas as movimentações lá no Congresso Nacional. E essa proposta de securitização, Elivaldo, para muitos governos, muitos estados, muitos municípios também, é um dinheiro que representa um fôlego importante nesse momento de crise. Principalmente agora. Tanto é que é uma bandeira hoje que já está presente no Fórum dos Governadores, tanto do Nordeste como do país, e também da própria Federação Nacional de Municípios. Ou seja, interessa
interessa a governos estaduais e municipais. Por essa razão é que eu acho que durante essa semana deve ter uma frequência muito boa de governadores e prefeitos lá em Brasília acompanhando esses últimos dias de sessão deste ano do Congresso Nacional. Olha, ainda hoje nós vamos falar de diplomação dos eleitos nessas eleições de 2018, portanto o Elivaldo permanece aqui com a gente.